Por que o Minato se tornou um dos ninjas mais amados da história de Konoha? Minato Namikaze sempre foi diferente, mas não por causa de um poder oculto ou de uma linhagem mítica. Ele se tornou amado porque incorporou uma combinação rara de gentileza, genialidade e coragem absoluta. Enquanto muitos buscavam força para impressionar ou dominar, Minato buscava força para proteger. No budismo, existe o ideal do Bodhisattva, alguém que conquista a sabedoria, mas a utiliza para aliviar o sofrimento dos outros. Minato vivia isso. Sua inteligência era imensa, sua velocidade inigualável, mas sua compaixão era ainda maior. Ele não era temido porque era forte, era amado porque escolheu usar sua força para salvar. Por que o Minato desenvolveu uma velocidade tão absurda? Porque ele entendeu que a rapidez não era apenas uma habilidade física, mas uma filosofia de vida. Minato via a velocidade como a capacidade de estar onde era mais necessário. A técnica do deus do trovão voador não era apenas um ninjutsu avançado, era o reflexo de seu compromisso com a proteção. No taoísmo, a água responde instantaneamente ao movimento, adaptando-se sem esforço. Minato incorporou esse princípio. Ele não corria rápido para vencer, corria rápido para impedir tragédias. Sua velocidade era a expressão mais pura do seu coração, chegar antes que o pior acontecesse. Por que o Minato foi chamado de Relâmpago Amarelo da Folha? Porque a sua presença no campo de batalha era tão rápida e determinante que parecia um fenômeno natural. Ele aparecia, resolvia e desaparecia antes que o inimigo percebesse. No estoicismo, a excelência é fruto da preparação extrema. Minato treinou a ponto de transformar uma técnica proibitivamente complexa em sua assinatura. Não havia arrogância em seu título, havia reconhecimento. O relâmpago amarelo não era uma arma de destruição, mas de precisão. Era a manifestação da virtude estoica da eficiência. Fazer exatamente o necessário da forma mais perfeita possível. Por que o Minato foi um aluno tão especial para o Jiraiya? Porque Jiraiya viu nele algo que raramente aparece. Talento absoluto combinado com humildade irrestrita. Minato tinha potencial para ser arrogante, mas escolheu ser gentil. Ele estudava cada palavra de Jiraiya com sinceridade. No budismo, o aluno verdadeiro é aquele que escuta com o coração aberto. Minato absorveu a sabedoria do seu mestre e transformou aquilo em ação concreta. Jiraiya via nele a esperança de uma nova era. Um ninja capaz de unir força, inteligência e compaixão. E Minato honrou essa visão até o fim. Por que o Minato acreditava tanto no Naruto? Porque ele enxergava no filho uma luz que o mundo ainda não conseguia perceber. Naruto era uma chama bruta, caótica, intensa, confusa, mas cheia de vida e potencial. Minato conhecia a força do Uzumaki, sabia da energia espiritual profunda daquele clã. No confucionismo, o legado de um pai não é poder, mas virtude. Minato acreditava que Naruto herdaria não apenas chakra, mas caráter. Ele tinha certeza de que o filho encontraria seu próprio caminho, não porque era escolhido, mas porque tinha o coração certo. E por que o Minato sempre manteve a calma mesmo em situações impossíveis? Porque ele dominava a si mesmo antes de dominar o mundo. No estoicismo, a mente tranquila é a espada mais afiada. Minato compreendia que decisões desesperadas criam tragédias. Por isso, respirava fundo antes de agir, avaliava cenários em segundos e transformava caos em clareza. Sua mente era tão veloz quanto seu corpo, e essa serenidade o tornava um líder que inspirava confiança instantânea. Quando Minato chegava, tudo parecia possível. Ele era o símbolo da calma em meio à tempestade. Por que o Minato era tão respeitado até pelos inimigos? Porque ele lutava com honra absoluta. Minato nunca desperdiçava movimento, nunca usava violência desnecessária e jamais tratava um inimigo como objeto. No Bushido, existe a virtude do rei, respeito. Minato carregava isso em cada ação. Era firme, mas justo, forte, mas compassivo. Até seus adversários reconheciam a diferença de alguém que lutava para proteger e não para destruir. Sua postura fazia com que até o sofrimento da guerra se tornasse menos cruel diante de sua presença. Por que o Minato era considerado um dos maiores estrategistas da história? Porque sua mente funcionava como um mapa vivo. Ele lia padrões, antecipava movimentos, entendia emoções e calculava respostas.
Na arte da guerra, a melhor vitória é aquela conquistada antes da batalha começar. Minato entendia essa verdade profundamente. Ele preparava o terreno, criava selos, planejava rotas de fuga e visualizava cenários alternativos. Sua genialidade estratégica permitiu que ele enfrentasse ameaças muito maiores que ele e ainda assim vencesse. Sua mente era tão letal quanto o Rasengan. Por que o Minato criou o Rasengan? Porque ele queria desenvolver uma técnica poderosa sem depender de selos complexos, algo rápido e adaptável. Ele estudou a Kyuubi, estudou o chakra e buscou entender a força em estado puro. No budismo, existe a busca pela essência, reduzir algo ao seu núcleo mais verdadeiro. O Rasengan é isso, chakra em sua forma mais limpa, moldada pela vontade. Minato buscou a essência do poder e a transformou em uma técnica viva. Ele criou algo simples e complexo ao mesmo tempo, E deixou uma herança que marcaria gerações. Por que o Minato era tão protetor com a Kushina? Porque ele entendia o peso gigantesco que ela carregava como Jinchuriki da Kyuubi. Kushina era fogo puro, forte, brilhante e intensa. Minato amava sua coragem, mas sabia que ela precisava de suporte emocional. No taoísmo, o equilíbrio nasce da união de forças complementares. Kushina era a chama, Minato, o vento suave que a tornava mais poderosa sem deixá-la perder o controle. Ele não a protegia por achar que ela era fraca, mas porque desejava dividir o peso do mundo com ela. Por que o Minato foi escolhido como Hokage tão jovem? Porque ele combinava 3 dons raríssimos: poder, sabedoria e empatia. Muitos ninjas fortes existiam em Konoha, mas poucos tinham a liderança emocional que Minato possuía. No confucionismo, o líder ideal é aquele que guia pelo exemplo moral. Minato era isso. Ele tratava cada habitante da aldeia como alguém digno de cuidado. Ele via o valor de cada vida. Sua juventude nunca foi obstáculo, porque sua maturidade era gigantesca. Por que o Minato sacrificou a própria vida para salvar Konoha? Porque ele acreditava que proteger as futuras gerações era responsabilidade do presente. No budismo, existe a ideia do sacrifício consciente, entregar-se pela continuidade da vida. Minato fez exatamente isso ao selar a Kyuubi no próprio filho. Ele sabia que o preço seria devastador, mas sabia também que a alternativa seria ainda pior. Seu sacrifício não foi impulso, foi decisão moral, lógica e amorosa. Ele deu sua vida para que Konoha tivesse um amanhã. Por que o Minato confiou a Kyuubi no Naruto? Porque ele acreditava profundamente no potencial do filho. Ele sabia que Naruto herdaria o coração da Kushina e o espírito do clã Uzumaki. No taoísmo, o mestre verdadeiro deixa o discípulo seguir o próprio caminho. Minato acreditou que Naruto encontraria força no amor, na dor e na jornada. Ele não selou a Kyuubi para prejudicar o filho, mas para garantir que o poder da besta se tornasse uma luz, não uma maldição. Ele confiou porque conhecia o coração de Naruto melhor do que ninguém. Por que o Minato nunca demonstrou arrogância mesmo sendo um gênio? Porque ele sabia que a arrogância é sinal de falta de autoconhecimento. No estoicismo, quanto mais sábio alguém é, menos precisa provar algo. Minato entendia suas capacidades, mas também entendia seus limites. Sua humildade não diminuía sua força, a engrandecia. Ele preferia escutar, preferia aprender, preferia agir em silêncio. Esse equilíbrio o tornava um dos ninjas mais respeitados de todos os tempos. Por que o Minato sempre tratou seus alunos com tanta gentileza? Porque ele enxergava neles sementes de futuro. Minato sabia que uma palavra pode moldar uma vida. Ele tratava Kakashi, Obito, Rin ou qualquer aprendiz com respeito absoluto. No confucionismo, o mestre é aquele que serve o crescimento dos outros. Minato era exatamente isso, alguém que educava pelo exemplo, pelo cuidado e pela confiança. Seus alunos cresciam porque se sentiam vistos. Por que o Minato segue sendo um dos Hokages mais importantes da história, mesmo tendo reinado por tão pouco tempo? Porque sua influência não dependeu de duração, mas de profundidade. Ele mudou a forma como Konoha via liderança, combate, estratégia e sacrifício. No taoísmo, grandes rios começam com pequenas nascentes. Minato foi essa nascente, curta, mas eterna. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você sabe que também precisa ouvir isso.